lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo, a todos, todas e todes. Meu nome é Daniel Teixeira Maldonado, eu estou aqui com o professor Jonas e com a professora Laís, e nós vamos apresentar a oficina Brincadeiras de Matriz Africana e Indígena, um gesto na direção da interculturalidade crítica na educação física com crianças. Eu sou professor aqui do Instituto Federal de São Paulo, com mestrado e doutorado em currículo da educação física e pós-doutorado em educação. Vou passar para o Jonas se apresentar. Meu nome é Jonas Nogueira, eu sou professor também aqui no Instituto Federal de São Paulo e meu mestrado também na área de educação e sou professor aqui no curso de pedagogia. Boa noite a todos, meu nome é Laís Mascarenhas, eu sou formada agora pedagoga pelo Instituto Federal do campus de Jacareí. Então, gente, a nossa proposta aqui é fazer uma discussão sobre a brincadeira no sentido mais amplo, olhar para a questão da interculturalidade, de uma pedagogia decolonial, trazendo as brincadeiras africanas e indígenas aí no seio do debate, e também discutir um pouquinho aqui no começo sobre a educação física escolar nessa perspectiva. Então, para todo mundo entender, eu vou fazer uma fala sobre essas questões, eu vou passar a palavra para o Jonas, que vai falar um pouco sobre as brincadeiras, de uma forma mais profunda, nessa fundamentação teórica. Nós vamos passar para a Laís, e a Laís vai mostrar como que, tendo aula comigo e com o Jonas no curso de pedagogia, foi desconstruído esse processo europeu, estadunidense, colonial, que a formação de pedagogos e pedagogas no Brasil ainda acontece hoje, principalmente com foco nos jogos nas brincadeiras, e depois nós vamos jogar um jogo de tabuleiro de matriz africana chamado Mancala, que a gente vai falar um pouquinho aqui na oficina, que esse vai ser o nosso processo, tá bom? Então, eu gostaria de começar falando sobre a educação física escolar. A área de educação física é uma área que nasce no seio do militarismo e do higienismo no Brasil. A gente tem as primeiras propostas de educação física muito pautadas na construção de um corpo forte, de um corpo dócil, de um corpo saudável, muito vinculado com o sistema neoliberal, capitalista, que ganha força no Brasil no final do século XIX, início do século XX, e a educação física entra na escola como um componente curricular para adaptar os sujeitos a essa sociedade. Como o foco da nossa oficina não é discutir muito a educação física, eu vou pular uma grande parte da história para dizer da década de 80, pós-redemocratização do Brasil. Um grupo de professores e professoras, estudiosos e estudiosas da área, que a gente nomeia como movimento renovador da educação física, começa a tensionar essa ideia de uma educação física que só é utilizada para melhorar a aptidão física, a saúde num viés biológico e as habilidades motoras. Porque esse tipo de currículo forma sujeitos que vão só adaptar a sociedade sem fazer uma relação crítica das desigualdades que acontecem nessa sociedade neoliberal que provoca cada vez mais injustiças. E esse grupo, esse movimento renovador de professores e professoras, começa a propor currículos de educação física numa perspectiva crítica. A primeira obra que a gente tem que muda esse paradigma da aptidão física e esportivista que a gente fala é essa obra, Metodologia do Ensino da Educação Física. Ela está toda pautada e inspirada teoricamente na pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani, e aqui a ideia é que a educação física começa a tematizar e problematizar o que nós chamamos de manifestações da cultura corporal, que são as danças, as lutas, as ginásticas, os esportes, os jogos e as brincadeiras. Então, a aula desse professor e dessa professora na escola deixa de ser uma aula para ensinar habilidade motora, para treinar estudantes para esportes ou para melhorar a aptidão física, mas passa a ser uma hora para problematizar os saberes históricos, políticos, econômicos, sociais que atravessam as práticas corporais. E aqui, pela primeira vez na história da área, o que hoje nós chamamos de marcadores socioculturais contemporâneos, as relações de gênero, de raça, começam a fazer parte da problematização, mas muito pautado na pedagogia histórico-crítica, os marcadores socioculturais de classe social, as questões econômicas são muito fortes. Então, eu vou dar um exemplo, quando a gente vai pensar no tênis,
por exemplo, né, como um exemplo, a gente sempre vai discutir por que o tênis é uma prática corporal normalmente realizada por homens brancos da elite. Por que isso acontece nas práticas corporais? E por que, por exemplo, o funk, o samba acabam entrando como culturas marginalizadas e muitas vezes sendo colocadas como práticas de pessoas ignorantes, de pessoas que não têm cultura. Então, começa essa problematização muito forte na área. E o segundo livro, que problematiza muito forte essa educação física tecnicista, esportivista, é o Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. São 2 livros que nós vamos colocar, que eles estão pautados na pedagogia crítica, só que aqui, Leonor Kuhn está muito pautado na teoria da ação comunicativa de Habermas. E, pela primeira vez, Paulo Freire começa a influenciar currículos da educação física escolar. Esse livro, Transformação Didático-Pedagógica, faz uma crítica ferrenha à reprodução do esporte de alto nível na educação física escolar, colocando que isso não é educativo, porque essa reprodução só estimula a adaptação dos sujeitos ao neoliberalismo, ao capitalismo, e não faz eles pensarem efetivamente sobre a estrutura societária e essas relações que acontecem no país, e principalmente nos países em desenvolvimento, né, como o nosso. Mais recentemente, já pautado nas teorias pós-críticas de educação, nasce um terceiro currículo da educação física, que dialoga com a nossa ideia aqui, que é a educação física cultural. Aqui, o marcador sociocultural de classe social, ele deixa de ter a centralidade para que outros marcadores socioculturais de gênero, de raça, de geração, de religião, também venham para a problematização das aulas, e aí esses atravessamentos nas práticas corporais vão fazer com que os estudantes ampliem a sua leitura de mundo. A perspectiva freiriana é muito forte no começo desse currículo, porque está muito pautado no multiculturalismo crítico de Peter McLaren, e nos estudos culturais, que muitas vezes também trazem Paulo Freire para o debate. Hoje, nos estudos mais recentes da educação física cultural, tem se afastado um pouco dessa perspectiva crítica, né, olhando mais para Foucault, para Guattari, para Deleuze, autores e autoras pós-estruturalistas mesmo, mas esse currículo ainda é muito importante para nós, porque entende a educação física dentro da área das linguagens. Então, nós estamos dizendo aqui de uma área de conhecimento que vai tematizar e problematizar as práticas corporais, entendendo que as danças, as lutas, as ginásticas, os jogos, as brincadeiras, os esportes, são linguagens humanas produzidas pela corporeidade. Então, o corpo produz conhecimento, o corpo produz cultura, e todos os saberes produzidos pela humanidade que relacionam-se com os corpos e as práticas corporais são conhecimentos que precisam ser problematizados com os estudantes nas aulas. E estudantes aqui entendam educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, todos os ciclos de escolarização que a educação física atua, né, como componente curricular obrigatório na educação básica. E no curso de pedagogia, nós temos tanto as disciplinas, né, os componentes curriculares de educação infantil, como o componente curricular de metodologia do ensino da educação física. Então, eu e Jonas, como docentes da instituição, começamos a dialogar muito sobre essa relação desses currículos críticos e pós-críticos da educação física escolar, que pautam na hora das linguagens, e na relação das brincadeiras. Como que esta manifestação da cultura corporal é importante para pensar na formação das crianças e entendendo as crianças como sujeito da sua própria história, como produtor de cultura, e não apenas só como alguém que recebe esses saberes que foram produzidos pela humanidade. E aí a gente começa essa interlocução interessante para pensar na educação intercultural, na pedagogia decolonial e nos jogos e nas brincadeiras. Essas 3 obras me fazem pensar bastante como que a gente pode, né, trazer os saberes dos grupos marginalizados, dos grupos que estão do lado da linha abissal, que Boaventura de Souza Santos vai dizer que essa linha abissal separa os saberes que interessam para o sistema capitalista daqueles que não interessam. E aqueles saberes, aqueles modos de vida que não interessam, são apagados pela linha abissal. E aí, trazendo Boaventura de Souza Santos e Kandô para o nosso debate, nós queremos colocar estes saberes para o centro.
para a problematização das aulas de educação física e das aulas que envolvem as brincadeiras. E aí nasce, então, a ideia de pensar nos jogos e brincadeiras de matriz africana e indígena para olhar para as aulas de educação física ou para qualquer intervenção político-pedagógica que envolve as crianças. E a gente começa a pensar nessa oficina a partir dessa fundamentação teórica, mas também falar como que nós podemos efetivamente pensar em projetos educativos que olham para as brincadeiras e para os jogos de matriz africana e indígena. Então, quando eu falo dessa proposta, eu começo a me pautar em algumas obras que, num caráter de oficina, acho que é interessante mostrar, né? A primeira obra é um PDF que está disponível na internet, chama Brincadeiras Africanas para Educação Cultural. É uma obra bastante interessante que traz brincadeiras e jogos de diferentes países do continente africano, e além de trazer questões culturais desses países, e principalmente a gente entendendo que a África é um continente com países diferentes, com culturas diferentes, e que este continente produz saber. Ele não é um continente que apenas tem pobreza, que apenas tem doenças, que é um pouco o imaginário social que o Brasil tem do continente africano. Mesmo a gente, né, os brasileiros e as brasileiras, sendo descendentes de africanos e africanas pelo processo que aconteceu no Brasil de escravização, né, que todo mundo sabe, e a gente não vai fazer essa discussão aqui, mas a gente traz a cultura africana muito forte no nosso bojo aqui no país. E mesmo assim, a gente sabe que a escola ainda é muito colonizada, né, os saberes americanos e os saberes europeus é que estão muito fortes na escola. Uma segunda obra interessantíssima são os Jogos de Moçambique. É uma obra que também está em PDF, ela é mais difícil de encontrar, mas é possível. Eu me comprometo aqui junto com o Jonas Nicolais a mandar esse livro para a comissão organizadora, se alguém quiser. E aqui, gente, é muito legal, porque essa obra é uma etnografia. Então, os autores da obra ficaram um tempão em Moçambique, em algumas cidades de Moçambique, olhando como as crianças brincam. A partir dessas brincadeiras, eles foram etnografando e trazendo para nós as brincadeiras efetivamente que eram feitas. Eu nunca comentei com o Jonas, porque há pouco tempo atrás eu estava num evento de educação física e com várias pessoas, né, de países de língua portuguesa, e eu conheci uma pessoa de Moçambique. E aí ele falou para mim uma coisa muito interessante para pensar, porque ao olhar para esse livro, ele olha para os jogos que são feitos em Maputo, que é a principal cidade ali de Moçambique, né? E ele vai dizer para nós que esse livro é escrito na Guerra Civil de Moçambique. E aí ele vai colocar como que a cidade, como Maputo ficou um pouco afastado da Guerra Civil e ainda assim se conseguiu escrever esses jogos e essas brincadeiras. Mas que a gente não pode, e nessa perspectiva da educação intercultural, nunca dizer que Moçambique é assim, né? A gente nunca vai generalizar. Então, em algumas partes de Moçambique, né, principalmente nos contextos em que o livro é escrito que a guerra não chega tão forte, as crianças continuavam brincando dessa forma. Alguns livros paradidáticos que a gente encontra, como 12 Brincadeiras Indígenas e Africanas. Então, aqui é um livrinho bastante interessante, que o autor vai contando uma história e vai colocando as brincadeiras indígenas e africanas. Rogério Andrade Barbosa e Iguaré Yamã, autores dessa obra, e um segundo livro paradidático também do Rogério, e aí desculpa a pronúncia, tá bom, gente? Porque nem sempre a pronúncia aqui vai sair certinho, né? Kakopi, brincando e jogando com as crianças de 20 países africanos. Eu gosto muito desse livro paradidático, que eu vou abrir aqui, acho que vai dar para ver. Todas as vezes que abre na brincadeira, tem aqui o continente, o país, discute um pouquinho a cultura daquele país. Então, é bastante interessante essas obras. Por fim, olhando ainda para as brincadeiras de matriz africana, o próprio Rogério Andrade Barbosa, e aí desculpa pela pronúncia de novo, vai escrever essa obra, que, se eu não me engano, se pronuncia Ndulé, Como Brincam as Crianças Africanas. E eu gosto muito desse livro, foi o primeiro que eu tive contato, e é como se fosse uma escola que vai passando diversos continentes, diversos países do continente, e as crianças, nos intervalos dessas escolas, vão brincando das brincadeiras que elas fazem normalmente naquele contexto.
Então, é muito interessante a obra, né? Junto com essas obras das brincadeiras, a gente também costuma mostrar esse livro, Princesas Negras, que, embora não seja de brincadeiras efetivamente, desconstrói a ideia de princesas que nós temos no Brasil, principalmente a princesa com essas características europeias e estadunidenses, criadas na Disney, principalmente, né? E duas obras de uma autora intelectual que, infelizmente, faleceu há pouco tempo, mas que a gente venera, principalmente, né, eu, Jonas, e a Laís também começa a citar muito essa autora, que é a Bell Hooks. As pessoas acham muitas vezes que a Bell Hooks escreveu só livros numa perspectiva mais intelectual para adultos, mas ela também escreve livros para crianças, como O Meu Crespo é de Rainha, que é uma história muito legal, que conta, vai problematizando a questão do cabelo crespo, e essa aqui especificamente fala de uma prática corporal, que é A Minha Dança Tem História. E aqui ela vai falar do hip hop, que é uma prática corporal eminentemente da negritude brasileira, da negritude norte-americana, e que desconstrói essa questão das brincadeiras e das práticas corporais estadunidenses e europeias da cultura branca, né? Por fim, pessoal, eu queria mostrar só mais duas obras para vocês. Essa é uma dissertação de mestrado, que também tem em PDF, tá? Que a gente saiu há pouco tempo, que é Práticas Corporais Indígenas, e aqui vai discutir várias práticas corporais da cultura indígena, fazendo uma reflexão. Essa é uma dissertação de mestrado que se publica na Educação Física, e eu não tenho o livro todo, mas eu trouxe aqui um pedacinho do PDF, que é Jogos e Culturas Indígenas. E eu gosto muito desse livro, especificamente, porque tem um capítulo aqui, pessoal, que a autora e os autores fizeram uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Eles etnografaram uma comunidade indígena, e eles ficaram dentro dessa comunidade por anos, entrevistando as pessoas e as crianças dessa comunidade para saber como elas brincavam. Então, eles vão várias comunidades, na verdade, do Mato Grosso, da região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e eles vão trazendo as brincadeiras que eles vão narrando nessas etnias, nessas comunidades indígenas. É lindo o livro. E, por fim, o último livro que eu vou mostrar, embora ele não fale só de jogos e brincadeiras de matriz africana, é Jogos de Todo Mundo. Então, esta obra especificamente também, o final dela, não sei se eu vou conseguir abrir para vocês verem, mas ele tem um sumário muito legal, ó, com os jogos e as brincadeiras, caiu a África aqui, efetivamente, né? Os jogos e as brincadeiras de diferentes continentes e como as crianças brincam. É uma pesquisa rigorosa que é feita para pensar nessas brincadeiras. Esse livro, ele traz para nós os jogos de tabuleiro. E aí, para a gente ir trazendo a questão desses jogos, pessoal, eu trouxe alguns para vocês verem, e a gente vai focar na Mancala, em breve, depois da fala do Jonas e da Laís, né? Mas, ó, esse jogo, ele chama Xicima, é um jogo do continente africano, né? Que eu coloco aqui as pecinhas e eu vou passando essas peças, joga uma dupla contra a outra, e para ganhar o jogo eu preciso fazer uma linha reta com as peças da mesma cor. É muito interessante o jogo. Esse aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, é o Siga. Então, percebam que tem um X aqui, né? Ele é muito parecido com um jogo de dama, mas a gente não pode jogar aonde tem o X e tem as suas regras próprias, que eu não vou ter tempo de explicar agora. E nós temos também, esse jogo é mais conhecido, que é o jogo do Alquerque. O jogo do Alquerque, ele é muito próximo da dama, efetivamente, mas ele tem uma outra estrutura da forma de jogar. Olha que legal, gente. O Instituto Federal é tão interessante que, durante um tempo, enquanto eu estava no campus São Paulo desse instituto, hoje eu estou no campus Jacareí, eu tinha um projeto de ensino com 3 bolsistas, estudantes do curso de turismo. A gente começou a estudar jogos e brincadeiras de todo mundo, de matriz africana principalmente, e essas estudantes foram construindo esses jogos comigo com materiais alternativos. Então, todos esses jogos foram produzidos por estudantes do Instituto Federal, naquele momento, com estudantes do curso de turismo. De matriz africana, eu queria mostrar para vocês, desculpa, eu saí um pouco da tela, que eu estou pegando as coisas aqui do lado, tá? A gente produziu também, pessoal, o jogo da onça. Olha a estrutura aqui interessante. As alunas produziram esse jogo,
Esse é um jogo da onça produzido com uma estrutura de madeira bem bonita, né? O jogo é um jogo de matriz indígena, que se coloca os cachorros e uma onça, e aí os cachorros têm que tentar encarrolar a onça tem que tentar comer os cachorros no jogo. Tem toda uma explicação das etnias indígenas que jogam esse jogo. E aí a gente fez bonitão um jogo assim, e aí é bem interessante também de jogar essa produção, tá? E nós vamos agora para o principal, pessoal, que é a Mancala, tá? Então, ó, esse jogo de Mancala, ele também foi produzido por essas alunas do curso de turismo. Eu vou só colocar minha mão aqui porque ele está pronto para jogar. Então, ó, acho que é possível ver. Essa Mancala, né, é um tabuleiro grandão, assim, com esses jogos, com esses buracos aqui, assim eu vou chamar. Essa aqui é a principal parte do tabuleiro, onde a gente faz ponto no jogo de Mancala, tá bom? Cada uma dos buraquinhos aqui tem 4 feijões, os feijões já estão aqui, ó, acho que dá para ver, tá? E ele é um jogo muito forte no Egito. E a ideia do jogo, pessoal, ele tem um componente de matriz africana muito legal, porque ele é um jogo de colaboração e de competição. Então, a estrutura principal do jogo, eu explico mais daqui a pouquinho na hora que a gente for jogar, cada pessoa, né, nós jogamos em dupla, uma pessoa joga para um lado direito, outra pessoa joga para o lado esquerdo. Cada pessoa, na hora que começar a jogar o jogo, ela vai tirar da casa que ela quiser todos os feijões da casa que estão aqui, certo? E essa pessoa vai distribuir os feijões nas casas da frente, ok? E aí o objetivo do jogo é colocar o feijão na casa que faz ponto. Eu estou chamando assim para explicar mais fácil, certo? E aí eu joguei e a outra pessoa joga. Por que ele é um jogo de competição? Porque ganha o jogo quem tem mais feijões na casa que faz ponto. Entretanto, se por acaso eu tirar os feijões dessa casa, começar a distribuir, né? Vou colocar o meu primeiro feijão na minha casa que faz ponto, eu sou obrigado a distribuir feijões para o meu adversário. Então, eu vou colocando feijões também nas casas do meu adversário para que ele possa jogar. Então, é um jogo de colaboração e de competição. E a gente sabe que no continente africano, em muitos países do continente africano, né, principalmente antes desse avanço do sistema capitalista, do neoliberalismo que a gente vê hoje, a colaboração, outras relações entre as pessoas era muito forte. E ainda a gente mantém essas relações em alguns contextos e nos jogos e nas brincadeiras, principalmente. Nós temos muitas danças circulares de matriz africana, né, muitos jogos e brincadeiras dessa forma. Para eu finalizar essa primeira parte, eu queria dizer que é possível fazer a Mancala com uma caixa de ovo, porque ela tem a mesma estrutura do jogo oficial lá que eu mostrei para vocês, tá bom? Aí a diferença é que a gente pega para fazer a casa que faz ponto, um copo. Então a gente vai ter um copo aqui, um copo do outro lado, e aí a gente vai jogar efetivamente colocando o feijão neste copo, quando for a vez, né, na estrutura de semear aqui os feijões para fazer a pontuação. O mais legal, gente, é que há uma história, há uma narrativa que muitas pessoas ainda no continente africano, quando jogam Mancala, como ele é um jogo feito com sementes, que se faz esse jogo efetivamente em lugares que eu posso plantar essas sementes quando acaba. Então, assim que acaba o jogo, essas sementes são plantadas para que elas deem frutos e a vida se transforme também no jogo. Então, tem narrativas bastante interessantes sobre a Mancala. E aí, pessoal, para finalizar essa minha primeira parte, eu queria dizer que uma pedagogia intercultural, ela o tempo todo vai trazer as relações de poder que atravessam as diferentes culturas. Então, aqui numa pedagogia intercultural, não existe somos todos iguais, não existe desvelar relações de poder e não existe universalização das culturas. A gente sempre fala que é valorizar as diferenças, respeitar a diversidade e lutar para nenhuma forma de desigualdade. Então, Kandô, que é a autora que eu mais me pauto para olhar para essa pedagogia decolonial e para essa educação intercultural, ela vai trazer muito essa discussão, inclusive em diálogo com Boaventura de Souza Santos, né, para a gente pensar numa educação, e no meu caso, numa educação física,
que traga esses saberes que foram apagados na linha abissal para o centro do processo educativo, mas sem velar relações de poder, gente. Sem velar relações de poder. E aí é muito importante que a gente traga efetivamente os praticantes, as pessoas que vivem essa realidade. Então, por exemplo, hoje, né, nesse ano, ao discutir culturas africanas na minha aula, eu trago moradoras de uma comunidade quilombola que efetivamente vivem aquilo. Porque eu, como uma pessoa branca, dentro de uma estrutura que está muito longe desse contexto, eu posso falar sobre essa realidade, mas eu não vivo ela. Então, a gente vai dialogando com esses territórios e com as pessoas que vivem efetivamente essa cultura, para também problematizar essa realidade. Não é só o saber científico que é transformador. Os saberes contra-hegemônicos desses grupos que são marginalizados na sociedade, eles são muito potentes para a transformação social. Em diálogo com o movimento negro, em diálogo com o movimento feminista, em diálogo com os cientistas que fazem ciência para transformar a sociedade e não para manter as coisas como estão. E eu queria dizer que as brincadeiras e os jogos são muito potentes para apresentar as culturas, para problematizar as culturas, e para as crianças, e no meu caso hoje os jovens do ensino médio aqui no Instituto Federal, entenderem que eles também são produtores de cultura. Os jogos e as brincadeiras nos ajudam a nos reconhecer como sujeitos da nossa própria história. Paulo Freire vai dizer que o processo da vida é um processo de alfabetização de humanidade. Então, para eu ser sujeito da minha própria história, eu preciso me humanizar. A alfabetização é muito mais do que aprender a ler, escrever e codificar e decodificar palavras. É me humanizar como sujeito da minha história, fazendo uma leitura crítica do mundo, almejando sempre a conscientização. Conscientização na perspectiva de transformação social. E aí eu acho que o Paulo Freire, hoje, a gente conseguindo dialogar com Bell Hooks e outras pessoas, outras intelectuais e pessoas que fazem parte desses movimentos de resistência, a gente pode pensar numa pedagogia bastante potente para transformar o mundo. Tá bom? Então, acho que minha primeira parcela de contribuição é essa, e eu passo agora para o Jonas. Eu quero já seguir nessa sequência e dar uma parada nessa oficina, né? E não tirar o caráter da oficina, que nós estamos tentando trazer aqui para vocês, mas dar uma parada para a gente fazer uma reflexão e uma problematização dentro da oficina, né? Tudo, acho que é importante que a gente problematize e que a gente, de alguma forma, faça uma reflexão sobre. E a minha reflexão vem sobre o ato brincante, né? Então, nós estamos falando de brincadeiras e no nosso curso de pedagogia aqui no Instituto Federal, a gente justamente tem feito esse debate constantemente e também esse debate com estudantes em sala de aula, fora da sala de aula, nos corredores. É um debate que está acontecendo em todos os lugares onde a gente pode estar debatendo. E nesse debate a gente aproxima também, além da pedagogia decolonial, além da questão da interculturalidade crítica e outras questões que o Daniel acabou de apresentar para nós aqui, também o conceito, né, e todo o pensamento da educação popular, né? Então, quanto que toda essa pedagogia que nós estamos conversando aqui, esse modo de fazer diferente, um modo outro de poder fazer educação, a gente tem pensado isso no curso de formação de professores, e acho que isso também pode atingir vocês, no sentido de trazer vocês para essa discussão, de pensarmos sobre esse ato do brincar, esse ato brincante. E aí eu empresto do Clériston Isidoro dos Anjos e da Márcia Gomes, justamente esse conceito, né, esse termo, e esse conceito do ato político brincante. E aí fico pensando, e gostaria que vocês que estão assistindo também pensassem junto com a gente sobre esse ato político brincante. Se ao trabalhar nessa perspectiva, nessa dimensão que nós estamos conversando aqui, nessa oficina, o quanto que as crianças, ao brincar desta forma, não estão dentro da sua participação efetiva e da sua participação como protagonistas e atores sociais, o quanto que essas crianças não estão, ao brincar, trazendo um ato político brincante no tocante à escolha, inclusive da brincadeira que está sendo brincada, ou da aceitação da brincadeira. Recentemente, eu estava vendo uma fala de uma educadora que trabalhava com jongo, e um dia, num evento, as crianças tiveram
junto com o evento lá de jogo com as crianças, que era muito interessante toda a proposta dela, puseram no mesmo espaço um pula-pula inflável lá. E aí as crianças não quiseram ir para o jogo, e queriam ficar no pula-pula. Então, quando falo dessa aceitação, né, dessa opção, muitas vezes das crianças, entender quando a criança aceita e escolhe brincar com essas brincadeiras, o quanto que isso não se transforma num ato político brincante, o quanto que nós podemos pensar nessa forma. E para trazer um pouco mais para a reflexão, Paulo Freire vai falar justamente dos processos de desumanização na pedagogia do oprimido, vai trazer essa discussão desses processos de desumanização que o Daniel acabou de trazer e trazer para vocês pensando um pouco quanto que esse ato político brincante, esse ato de brincar, sendo uma participação efetivamente política das crianças, a maneira das crianças fazerem sua participação política na cidade e na sociedade, não pode ser um processo de resistência de uma cultura que a gente chama de cultura infantil. E essa cultura das próprias infâncias, né? Então, quando essa criança, e quando nós estamos trazendo essa questão desse brincar sobre essas perspectivas, e os jogos de matriz africana, as brincadeiras indígenas, as brincadeiras de matriz africana, o quanto que essas crianças, ao brincarem com esses jogos, com essas brincadeiras, efetivamente estão produzindo a cultura lúdica e uma cultura de resistência a partir do seu ato brincante. Então, algo para a gente pensar e para não esticar muito, eu passo para a Laís. Bem, mais uma vez, boa noite. E é uma fala breve, né, pensando aí como foi o processo de formação e como foi importante, principalmente, ter essa formação a partir do diálogo entre os professores, né? Nós tivemos a disciplina de educação física dentro da grade, e a partir desse olhar dessa educação física, que também traz o brincar, principalmente para a educação infantil, foi muito importante, porque foi uma outra maneira de visualizar o brincar da criança, né? Nós, depois, estando dentro da sala de aula, o olhar daquilo mudou bastante, inclusive a partir do que nós vivenciamos enquanto criança. Então, era muito comum trazer, né, a partir do nosso repertório de vivência na educação, como que a gente visualizava aquilo. Então, a partir daí, no semestre seguinte, nós tivemos educação infantil e também literatura para crianças e contação de histórias. E assim como o professor Daniel trouxe essa literatura, foi muito importante, porque a construção dentro da disciplina de educação física ampliou o nosso olhar para principalmente também pensar em outros componentes que fazem parte da nossa formação. Então, a partir disso, a gente teve uma visão de mundo muito melhor e muito mais ampla para pensar também aquilo que nós levaríamos, né, enquanto educadores e construiríamos a nossa formação a partir dali. Então, as nossas escolhas também foram muito impactadas a partir de pensar a educação, pensar esse brincar totalmente fora daquela caixinha que a gente já vinha vivendo desde a nossa infância, que a gente trazia, e até mesmo um momento de desvelar, de olhar para as nossas brincadeiras e para as nossas práticas na infância e visualizar de onde elas vinham, né? Qual era a origem delas. Então, essa problematização foi muito importante. E a partir desse diálogo entre os professores, também nos construiu pensar em conjunto como outras disciplinas poderiam se dar. Então, os fundamentos teóricos de aprendizagem de história, fundamentos teóricos de aprendizagem de matemática, né? A gente pensa em trabalhar a matemática com jogos, com brincadeiras, e olhar para essas crianças não apenas como reprodutores daquilo que nós levamos, mas também produtores de conhecimento. Então, a produção deles e como eles lidam com o brincar é muito importante. E como a gente passou a visualizar isso com muito mais clareza e com muito mais sentido, né? Uma atribuição de sentido muito maior para o que eles estavam produzindo ali aos nossos olhos, e não só visualizar aquilo como um momento de relaxamento, um momento de extravasar a energia, como a gente acaba acostumando o olhar durante a nossa formação. Então, eu gostaria de destacar como é muito importante, dentro da formação de professores, ter já esse ampliar de olhares de mundo, para que a gente possa efetivamente fazer uma pedagogia que vai lutar contra essa estratificação do sistema e mais com uma pedagogia da mudança e de transformação da sociedade.
Então, pessoal, acho que essa foi um pouco a nossa conversa, né, que a gente queria colocar para vocês. A gente tentou, vocês escutaram um barulhinho, porque a gente ia entrar aqui por um celular e não deu certo. Eu vou tentar fazer uma coisa, tá bom? Eu vou fazer uma adaptação. Eu vou virar o meu computador, ok? Acho que eu vou estar vendo aqui a minha casa, não tem problema, certo? E aí, ó, eu estou aqui agora com a Laís, beleza? E o que a gente vai fazer, ó? Só para vocês verem, aqui está o jogo de Mancala, tá bom? Então, ó, eu vou baixar um pouquinho aqui, eu acho que vai ficar melhor. Eu vou sair da tela para vocês olharem o jogo, mas o jogo está com vocês ainda aí, tá? Então, ó, nós temos efetivamente o jogo e eu e a Laís vamos jogar. A Laís está para cá, eu estou para cá, e aí a gente vai começar a fazer a Mancala. Então, eu começo o jogo, tá bom? Lembra, né? A gente tira todos os feijões da casa que a gente quiser do nosso lado, tá certo? Eu tirei daqui e a gente começa a semear os feijões nas casas da frente. Então, ó, eu joguei nas minhas casas, ainda tenho 2 feijões. Eu vou colocar um feijão aqui na minha casa que faz ponto. E lembra, eu tenho que distribuir todos os feijões. E aí eu preciso agora, ó, doar feijões para a Laís, porque eu tenho que seguir sempre esta ordem e ir colocando os feijões nas casas subsequentes. Agora a Laís vai escolher uma casa que ela quiser. Ela vai colocar os feijões e a gente vai aprender a primeira regra da Mancala um pouco mais organizada. Olha só, a Laís colocou o último feijão da jogada na casa que faz ponto. Ok? Toda vez que acontecer de uma jogada do último feijão cair na casa que faz ponto, a pessoa joga de novo. Então, a Laís tem o direito de jogar de novo. E eu fiz pera. Então, ela vai tirar da casa que ela quiser, vai colocar todos os feijões, ok? Coloca aqui, sobrou um feijão aqui. E aí vai acontecer mais uma coisa importante. A gente aprendeu uma segunda regra, já demos sorte. O último feijão da Laís, ó, que foi esse, certo? Caiu aqui e aí ela teve que doar feijões para mim. Então, todas as vezes que coloquei na minha casa e eu continuar jogando e tiver feijão, eu vou colocando na casa do meu adversário. Dessa vez, eu jogo. E aí, eu tenho bastante feijões aqui nessa casa já, porque a gente começa com 4 em cada casa, né? E aí eu vou semear aqui o feijão, colocar o feijão na minha casa que faz ponto, e vou doar os outros feijões para a Laís. E aí a Laís vai jogar, e ela escolheu tirar ali aqueles feijões, e ela vai colocar na casa. E aí, ó, de novo aconteceu da Laís do último feijão da jogada cair na casa que faz ponto. A Laís joga de novo, ok? E assim a gente vai jogando. Até, pessoal, como que esse jogo finaliza? Ele vai ser finalizado quando uma das 2 pessoas não tiverem mais feijões do seu lado, ok? A Laís distribuiu, né? Agora é minha vez. Se por acaso tivesse acabado os feijões da Laís do lado dela, a gente pararia o jogo e contaria quem tem mais feijões aqui na casa de fazer ponto. Tá bom? Mas eu quero ensinar a última regra, mais difícil, para vocês entenderem um pouquinho. A regra mais difícil, pessoal, é assim. Se eu conseguir colocar o último feijão da jogada numa casa vazia do meu lado e tiver feijões na casa da frente, eu vou pegar esses feijões do meu adversário e colocar na minha casa de fazer ponto, pegar o meu feijão e colocar também. Então, esse é um jogo que eu dou feijões para o meu adversário, eu faço uma competição também e eu posso pegar feijões dele, as sementes, né? Nós estamos jogando com feijões aqui. Então, olha só, eu só tenho um feijão nessa casa. Então, ele automaticamente é o meu último feijão, né? E essa casa minha aqui está vazia. Ao jogar aqui, a Laís tem 2 feijões na casa da frente. O que eu faço? Eu pego os 2 feijões da Laís e coloco aqui na minha casa de fazer ponto, pego o meu feijão e coloco aqui também. Então, todas as vezes que eu conseguir jogar o último feijão da minha jogada
numa casa vazia do meu lado e o meu adversário tiver feijões na frente, eu pego os feijões dele, coloco na minha casa de fazer ponto, pego o meu feijão e coloco lá também, ok? E nessa vez eu passo para a Laís jogar. A Laís vai escolher a jogada dela. E olha só, ela jogou, não colocou na casa que faz ponto e não conseguiu, né? Ela parou ali. Eu vou jogar pela última vez só para a gente lembrar. Então, ó, coloquei um aqui, eu vou distribuindo feijões para o meu adversário, ok? Só para explicar uma última regra, eu jogaria aqui agora. Mas se eu tivesse mais feijões, eu nunca posso colocar a minha semente na casa que faz ponto do meu adversário. Eu não posso dar ponto para ele. Eu posso semear nas casas centrais aqui. Então, se por acaso eu tivesse colocado feijões em todas as casas da adversária e ainda tivesse sobrado feijão, eu voltaria para minha casa e passaria a vez para a Laís. Tá bom? Só para a gente não esquecer, acaba o jogo quando uma das duas pessoas que estão jogando não tem mais feijão do lado para jogar. Se eu não tenho mais sementes, o jogo acabou e a gente conta quem tem mais feijões. Se a gente parasse o jogo agora, eu teria 6 feijões e a Laís teria 3. Então eu teria vencido o jogo porque eu consegui roubar feijões dela aqui numa das jogadas. Tá bom? Essa é um pouquinho da mancala, né, que vocês viram, e a gente vai jogando assim até o final para ver quem vence o jogo, tá? Eu vou voltar para a estrutura que nós estávamos, então só um pouquinho de paciência para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Percebam que a gente pode fazer a mancala, inclusive, né, com a caixa de ovo, como eu coloquei para vocês, e a gente pode, com os mesmos feijões, né, jogar com os copos. É muito interessante. Quando eu estava no município de São Paulo, antes de ser professor aqui do Instituto Federal, a gente chegou a fazer festivais de mancala na rede, mas lembra, pessoal, que não adianta fazer mancala. A mancala é um jogo de tabuleiro de matriz africana que, para a gente conseguir utilizar ele para discutir a cultura, a gente precisa problematizar todo esse processo e um pouquinho das questões que nós falamos aqui. Nós acreditamos muito na ideia de professor e professora como intelectuais transformadores, que é uma ideia que vem de um autor chamado Giroux, que se pauta lá em Gramsci para fazer essa defesa. Então, uma professora e um professor intelectual transformador e transformadora é aquela que faz as atividades, é aqueles que pensam no seu projeto de ensino para transformar a sociedade. E ele entende que, a depender da aula que ele organiza, ele ajuda a manter as estruturas desiguais. Então, nós estamos pensando aqui muito mais do que jogos e brincadeiras porque são legais na aula. Nós estamos pensando nessa questão política do que o Jonas colocou do ato brincante. Nós estamos pensando nessa desconstrução da formação que a Laís colocou. E nós estamos pensando, pessoal, em áreas de conhecimento que estão trazendo esses saberes marginalizados para o centro, para efetivamente a gente construir uma sociedade que valoriza as diversidades, valoriza as culturas. Nós não concordamos com uma sociedade que pensa que todo mundo tem que ser igual, que todo mundo tem que ser cristão, que todo mundo tem que ter as mesmas convicções, que todo mundo tem que pensar igual. Essa sociedade, ela beira o fascismo. A gente pensa numa sociedade diversa, numa sociedade justa, equitativa, em que as culturas são valorizadas e que as crianças são sujeitos à sua própria história. A escola não pode ser um local de depósito de conhecimentos na cabeça de criança. Essa é uma educação neoliberal que vai conteudista bancária, se a gente lembrar lá o Paulo Freire. Nós tornamos as crianças oprimidas no seu processo de formação humana. Nós queremos transformar, tem uma autora da minha área que eu gosto muito, que é a Carolina Nóbrega, que ela fala que nós precisamos transformar a educação do avesso. A educação precisa ser transformada do avesso, para a gente produzir uma outra forma de pensar, tá bom? Então, eu quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse processo. Eu acho que a gente está... Desculpa, gente, é uma gravação num lugar onde vai passando motos, carros, faz parte, né, daí do processo. Eu acho que nós estamos aqui já há 40 minutos quase conversando, 30, 40 minutos.
Então, já deu para pensar um pouquinho aí nessa oficina. Eu me coloco à disposição também para conversar com todo mundo, para pensar em outras possibilidades. Se possível, né, conversar presencialmente, porque fazer esses jogos presencialmente é muito interessante. E, por fim, gente, eu queria dizer que quando a gente abre esses livros e começa a olhar os jogos e fazer os jogos, a gente vai percebendo que as crianças em várias partes do mundo produzem jogos, significam jogos que têm regras próximas, que têm saberes próximos, mas às vezes o que vai mudando é o seu contexto cultural. Eu sempre gosto de dizer que as brincadeiras ensinam as crianças. As brincadeiras ensinam, elas humanizam as crianças e vão trazendo a cultura para essas crianças. E aí, automaticamente, as crianças também nos ensinam quando elas brincam. Então, é muito interessante olhar como que as crianças africanas lá de Moçambique brincavam na década de 80 e falar, nossa, nós brincamos com coisas muito parecidas. Por que será? Por que será que isso acontece? E por que será que muitas pessoas no Brasil são preconceituosas e discriminam as religiões de matriz africana, discriminam a cultura africana como se a cultura europeia fosse superior, né? A gente não acredita nisso. A gente acredita efetivamente nessa multidiversidade de formas de pensar, de formas de ser, e para construir uma bela sociedade com todas as diferenças possíveis. O discurso que nós somos todos iguais é um discurso falacioso. Nós somos todos diferentes, buscando a justiça social, buscando a igualdade de oportunidades. Aí sim, bom? Eu agradeço bastante e passo para o Jonas fazer as considerações finais dele. Eu também queria só agradecer, né, a atenção de vocês e dizer que essa oficina é para a gente provocar vocês a pensarem junto com a gente e dar o retorno, né? Gosto muito quando o Paulo Freire diz que ele nunca criou um método, que o método é encerrado em si mesmo, né? No próprio método. Ele gerou algumas experiências, quando ele estava falando de educação de adultos, para que elas fossem multiplicadas e as pessoas fizessem suas próprias experiências e trouxessem o relato das suas experiências. E dessa forma, aquela ideia ia se multiplicando de fato e se atualizando em locais e estruturas sociais diferenciadas. Então, nesse sentido, acho que a gente pode deixar no chat o nosso e-mail para a gente poder conversar com vocês mais, né? E a gente poder criar outras salas de conversa com vocês, nos procurem e contem para nós como foi a experiência de vocês depois dessa oficina, se vocês, de alguma forma, conversaram com outras pessoas, se vocês trocaram ideias com outras pessoas, se vocês jogaram com as crianças e como que foi isso aconteceu, conte para a gente, para que a gente possa fazer esse exercício que Paulo Freire nos ensinou a fazer. Bem, a gente queria agradecer a oportunidade de estar dividindo aqui com os professores e com vocês, né, a experiência dessas disciplinas e como isso modificou também o meu pensar pedagógico, a minha ação pedagógica. Espero que vocês tenham gostado e também fico à disposição aí, às vezes, para dialogar, para saber, né, como foi a vivência, como a gente hoje passa a olhar a sala de aula também de uma outra forma. Uma boa noite. Pessoal, muito obrigado a todos e todas. A gente espera que essa conversa nossa também nos inspire a uma mudança societária, uma mudança de país próxima que a gente precisa ter para que efetivamente se valorize todo esse contexto, essa diversidade cultural. Muito obrigado, estamos à disposição.